tô nem aí. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados. Na geral, estamos falando um pouco sobre sociedades secretas, tá? Muito bom debate hoje. Nós vamos levantar aqui alguns conceitos que são, talvez, aí, compartilhados entre essas sociedades. E, claro, a gente falou um pouco sobre maçonaria. E aquilo que eu falo, eu não entendo muito, eu não sei muito do que acontece. E eu li coisas, uma falava que acontecia coisas erradas, outra falava que aquilo tudo era folclore. E, às vezes, a gente acaba ficando sem saber, de fato, tem ou não tem. Como eu falo, na dúvida, eu fico mesmo com a minha Bíblia, com o meu Deus, e acabou por aí. Mas eu quero ver um pouco o pastor Silas. O pastor Silas, acho que desde o início ele se colocou contrário, até porque ele também procurou literatura sobre o tema e ele tem muita objeção contra isso. A verdade é que a maçonaria ela tem várias vertentes da ação da maçonaria na história. A chegada da igreja protestante no Brasil, eu já fiz uma outra pesquisa que foi através, quando Dom João VI fugiu de Portugal, porque Napoleão estava invadindo os países da Europa e pela opressão de Napoleão, ele foge de Portugal, e ao fugir ele estava enfraquecido a nível bélico, então a esquadra inglesa fez o acompanhamento, né, ali, acompanhou até a chegada no Brasil, que ele trouxe a corte de Portugal para cá, e os ingleses, né, maioria protestante, eles vieram e trouxeram, e Dom João VI permitiu, a partir daquele momento, que os ingleses pudessem cultuar aqui o protestantismo, e aqui foram fundadas... Desde que não se fizesse proselitismo. Não poderia nem usar a cruz, razão porque até hoje os evangélicos têm problema com cruz, por causa disso. Porque o Dom João VI ordenou que não se fizesse prédios que tivesse nada que lembrasse a religião. Agora, explícito, nada explícito. Mas o protestantismo ele também veio dentro da sua história com algumas influências da maçonaria. A história conta que dentro da igreja protestante, que a própria questão de Martim Lutero, quando ele foi caçado ali pelo Papa, quem deu também a guarida a ele foi a maçonaria, os príncipes alemães ali, eles tinham todos participação da maçonaria. Disso aí eu não vou discordar, eu entendo que a maçonaria tem essa influência. Mas eu entendo que o fato de alguém fazer bem não lhe traz sobre ele a confirmação de que ele está fazendo algo que é da parte de Deus. Porque se faz muitas coisas boas, mas da maneira errada. Nem todo espírito que se mostra de luz é de luz. O próprio Lúcifer, ele se traveste em anjo de luz. A Bíblia diz que ele se coloca e, se possível, for enganaria até os escolhidos. Agora, a questão aqui é a compatibilidade entre a fé cristã e a prática da participação numa sociedade secreta. É totalmente incompatível. Primeiro, que existem ritos. Eles dizem que não é religião. Por exemplo, eles chamam Deus de Gadu, o grande arquiteto do universo. Deus não é arquiteto, Deus é criador. O princípio da maçonaria é cada um que ali chega tem que crer em Deus. Então, o ateu, né, o agnóstico, o ateísta, ele não pode ser maçom. O princípio é esse. Existe uma questão também do tempo. Digamos que eu sou pastor maçom. Aí eu tenho uma festividade na minha igreja, eu tenho um culto para ir, mas eu tenho um evento na loja maçônica, a qual eu sou diretor, eu sou secretário, eu sou secretário de ata. Como é que eu faço? Eu vou para a igreja ou eu vou para a maçonaria? Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, existe essa questão. Existe a questão do ocultismo, sim. Então, tudo aquilo que envolve ocultismo, liturgia, iniciação, se é folclore, se é para amedrontar, se como dizia minha mãe, se é brincadeira, minha mãe sempre dizia o seguinte, meu filho, toda brincadeira tem um ponto de verdade. E eu entendo que é totalmente incompatível, haja visto que há um juramento. A Bíblia diz, não jurei nem pelo céu, nem pela terra. E a pessoa faz um juramento, se eu revelar aqui o segredo, que o meu corpo seja esquartejado, que eu seja enterrado na praia, que os abutres comem os meus olhos, que o meu coração seja... Então, existe mas isso aí é tudo brincadeira, isso aí é tudo... Não, é brincadeira não. Eu não posso fazer nem de brincadeira um juramento desse. Por quê? O Evangelho de Cristo, ele é altamente suficiente a mim, para me suprir em todos os aspectos. Aí vem um lado da filantropia. Não, mas a maçonaria faz filantropia. O espiritismo faz filantropia. As religiões... Deixa eu até abrir mais. Estamos falando de sociedade secreta. Tem várias que fazem filantropia. As religiões fazem filantropia. Mas o fato de fazer o bem, dar a veracidade e a outorgação de que esta prática é uma prática cristã, está dentro de um embasamento da palavra de Deus? Não. Não está.
Porque Jesus disse que o que você fala, né? Até o bispo falou, o que você fala ao ouvido, que você fale também ao telhado, ou seja, você conte para todo mundo. Ninguém acende um candeeiro, como diz lá no Nordeste, para colocar debaixo do alqueire, debaixo da cama. Então, o Evangelho, ele é aberto, ele é claro. A Bíblia é um livro tão perfeito na sua biografia, que ele mostra que Davi era segundo o coração de Deus, mas não ocultou que Davi foi homicida e que Davi foi adúltero. Então, a Bíblia ela é clara, é transparente. E outra coisa, a Bíblia diz assim, as coisas ocultas são para Deus e as coisas reveladas são para o homem. Então, no meu ponto de vista, não há compatibilidade nenhuma. Se alguém quer ser maçom, o problema é dele. Se algum pastor é maçom, o problema é dele. Mas não há essa compatibilidade. Pastor José, está vendo aí? Está forte o negócio. E o pastor Cícero colocou bem forte. André, além de várias coisas que eu ouvi e fiquei sabendo, realmente essa questão do conceito de ser mistério e não pode falar. O Evangelho ele é um pouco contrário a tudo isso, né? Eu fico feliz aqui nas duas colocações. Primeira colocação do pastor foi muito bem colocado e a rejeição, o bispo rejeitar esse convite. Porque uma das coisas que eles fazem, um pouco que eu sei, é uma massageada no ego. Como vamos dizer, eles não escolhem qualquer um. Quando eles fazem o convite a alguém para ir para a maçonaria, eles realmente já investigaram tudo. Já não deixa de ser um proselitismo, porque eles não tem nada de errado nisso na sociedade e pessoas com poder aquisitivo. Mas vamos falar no não que eu chegue projeto. Não tem nada de errado nisso. Não. Mas não tem nada de errado nisso. É porque aí é uma das provas que o pastor realmente é uma pessoa influente, ele pode fazer um bom uso de tudo isso que ele tem. Eu já conheço até a sua fama. Ele está tentando lembrar de mim aqui desde quando eu cheguei. Depois ele vai lembrar bem. Isso é muito bom. Mas o fato de aceitar uma coisa que é oculto, nosso Deus não esconde nada de nós. Foi muito bem colocado aqui pelo pastor, que a Bíblia fala que Davi foi o segundo coração de Deus e também revela o pecado, que não foi só esse. Até mesmo a contagem de um censo que não era para fazer. Então, relata ali erros não só de Davi, mas de vários homens de Deus que erraram. Então, a Bíblia, ela revela. Agora, nós não podemos esquecer que existem algumas coisas que dá para a gente perceber que está sendo infiltrado em nosso meio. Algumas coisas lá que nós não estamos percebendo. Mas, se você analisar isso, um pouco você estuda a respeito da maçonaria, elas estão entrando no nosso meio. Deixa eu fazer um levantamento, até o pessoal na internet que eu estava lendo, uma das grandes dificuldades, principalmente, vamos dizer assim, do segmento evangélico, entender o compartilhamento de o cara ser crente e poder participar, não estou falando só de maçonaria, de qualquer outro grupo. Primeiro, esse conceito da questão de ser segredo. Segundo, também que muitos deles, eu não sei, vi vestígios na internet, mas também vi pessoas falando contra. Então é difícil a gente entender o que a gente está falando se é verdade ou não, mas que usam-se, como falou bem o pastor, elementos que nós usamos na igreja. Então se aproxima muito da gente. Então usa-se Bíblia, se refere a Deus, mas usa-se outro nome. E querendo ou não, nós evangélicos, nisso nós somos muito exclusivistas. Então se eu estou aqui, Jesus, o cara chama de Yeshua, eu sendo evangélico, eu já vejo o cara errado. Calma aí, é Jesus. Porque a gente não gosta de compartilhar o jeito que a gente acredita em Deus e tudo com qualquer outra pessoa. Não pode chamar, tem que ser Deus, tem que ser Jesus, não tem nada de Yeshua Hamad. A gente tem essa dificuldade, nós temos essa dificuldade. E eu acho que esse deve ser, além de várias outras coisas, mas uma das grandes dificuldades. Por que você chegou hoje com crente? Pode ou não pode? O cara fala, não pode. Por quê? Porque é pecado. Por quê? Porque lá eles sacrificam gente, faz bode, não sei o quê. A gente não sabe de fato. E para mim isso não é uma proteção ou uma rejeição. Mas por ser algo muito sinistro, como eu usei talvez no início, porque você não conhece. É muito oculto. Eu acho que é aquilo que eu falo, não conhece, não toque, não vai onde você conhece. Mas existe muito disso mesmo, o próprio misticismo causado por eles, por as sociedades secretas, causa talvez essa resposta nossa, e aquilo também que o pastor falou. Às vezes começa a entrar um pouco na igreja, não porque está infiltrando a doutrina deles, não. A gente começa a ver isso. Vamos fazer isso então. E aí eu vou querer levantar um pouco dessa conversa. Quando os evangélicos começam a usar algumas ferramentas, por exemplo, eu me lembro muito bem do encontro. Quando tinha época de G12, todo mundo falava que era do diabo, que não dava, mas ninguém sabia, às vezes, definir também o que era isso. Eu falava, tudo bem, é do diabo, mas o que é? Eu não tinha uma ideia, mas eu falava, encontro, não pode falar com ninguém, e eu não posso falar minhas experiências com Deus. Isso é muito esquisito, soa muito esquisito. Calma aí, eu não posso sair daqui e compartilhar com o meu irmão as experiências que eu tive com Deus?
tá ficando... Aí todo mundo queria ir para ter as experiências. Então, tem um lance de marketing por trás disso. Mas eu me preocupo, pastor Joel, quando a gente começa isso também. Ó, não fala, se for em qualquer reunião, até hoje tem, olha, o que aconteceu aqui, não fale para ninguém. Porque ele fala que foi um mistério grande e ele vai querer vir aqui também. Eu acho esquisito esse tipo de coisa. Com toda certeza, eu queria me prender um pouquinho à primeira parte da sua fala agora, quando você, de alguma forma, feriu o aspecto da identificação, do que se faz muito lá e do que nós fazemos também como evangélicos. Fazer o bem, todo mundo quer fazer e acha que tem que fazer, a maioria pelo menos, né? E esse é um apanágio de nós, porque Jesus Cristo mandou que nós fizéssemos assim com as pessoas, né? Eu acho que o cuidado que a gente precisa ter é da introdução de práticas que lá são feitas e que poderiam impactar ou ser contrárias ao que a gente tem Perfeito. Como orientação da palavra de Deus. Perfeito. Você já por 2 vezes usou dizer assim, eu fico com a Bíblia. E é assim que realmente a gente tem que fazer. Acho que também o livre-arbítrio da pessoa tem que ser respeitado, e a gente pode estar agora com muitos telespectadores aí pensando, mas eu quero ser assim, eu entendo que possa ser evangélico e possa fazer parte de um grupo secreto. O problema é de cada um, como foi bem dito ainda há pouco aqui. Eu não gostaria de participar, eu não sinto necessidade de participar, porque tudo que me é proposto lá, pelo menos na maçonaria, até onde eu tenho lido e estudado, e eu, para fazer o programa aqui, eu fui rever uma série de coisas que eu tenho, eu tenho a oportunidade de fazer, e de muito melhor forma, na igreja. E aí eu posso entrar num conflito, de eu vou fazer lá ou vou fazer aqui? Lá eu sou cobrado. Na igreja eu não sou, André. Na igreja o meu trabalho é voluntário como crente. Ninguém vai me cobrar muito. Às vezes o pastor até cobra. Mas ninguém chega. Mas lá não, lá é cobrado. Pastor Joel, se o senhor me permite, muitos crentes não são fiel no dízimo, mas para o maçom pertencer à loja, estar ali regularmente, ele precisa contribuir com a mensalidade, senão ele não frequenta. Então, isso mas aí eu já eu vejo então, isso como diferença, não como falar mal de você. Por exemplo, então a gente fala assim, ó, a gente não tem nada a ver de voluntariado, aqui é um clube. Sim. Então, assim, não, eu só gosto de separar, porque às vezes não também querendo proteger um lado ou outro, porque às vezes eu falo isso. Quando se o cara paga lá, para mim isso é um atestado que, tá vendo? Nós não somos religião, nós somos clube. Você, para participar da gente, você tem que pagar, tem mensalidade. Igreja é um negócio diferente. Isso diferencia a maçonaria da igreja. Será que isso meu medo é o que aproxima eles de igreja. Você não acha, André, que o fato da maçonaria hoje está penetrando dentro das igrejas, não denuncia a nossa apatia? Assim, por exemplo, porque lá você sabe que você sempre vai ter alguém que vai te ajudar. O rapaz estava me explicando que se você estiver em qualquer lugar do mundo e fizer determinados sinais, alguém vai se oferecer e vai te ajudar. Isso mesmo. Essa irmandade não está faltando dentro da igreja? E justamente por isso a maçonaria consegue tanta penetração. Por que nós, como pastores, não podemos nos ajudar? Por que nós não estimulamos os irmãos da igreja a se ajudarem mutuamente? Agora, só uma outra questão que eu queria levantar. Jesus tinha entre os seus discípulos um tal de Simão Zelote. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram uma sociedade. Era uma irmandade que se reunia secretamente. Porque era clandestina, porque desafiava o poder de Roma. Em momento algum, Jesus exigiu que aquele seu discípulo abandonasse as fileiras daquele grupo. Ele continuou sendo zelote. Então eu acho que há entre nós lugar, tanto para quem tem uma visão mais à esquerda, mais à direita, como quem tem qualquer tipo de vínculo com sociedades como a maçonaria. Eu não me vejo como pastor no direito de coibir, de dizer, você tem que escolher, ou você vai ser maçom, ou você vai ser da igreja. Eu não posso. Eu acho que a igreja não precisa da maçonaria para nada. Okay. Eu acho que se o cristão encontrar entre nós a irmandade necessária, ele não vai buscá-la na maçonaria, mas eu não posso recriminar. E uma outra coisa para terminar minha fala rapidinho, Daniel estava dentro da Babilônia, e jamais ele poderia supor que ele seria alçado à posição de chefe dos magos. Você já imaginou um profeta, um homem de Deus, agora sendo chefe dos pais de santo da Babilônia? Chefe dos feiticeiros da Babilônia? E ele em momento algum disse, não, obrigado, passo para outro. Não, ele aceitou, beleza, legal, porque eu vou estar infiltrado ali, vou ser luz no meio daquelas trevas. Então quem me garante que um cristão dentro da maçonaria não possa dar testemunho, não possa ser luz ali dentro também?
Mas só para contrapor, você tem um exemplo dessa hipótese que você levantou agora, nos dias de hoje? Bispo, segredo. O bispo deveria aceitar, bispo, e ser luz lá dentro. Então. Vamos fazer o seguinte. Nem tempo, nem vontade. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí eu vou querer falar, porque, para mim, acho que onde bate, onde o calo dói é quando há uma aproximação muito grande de liturgia, de maneiras, porque eu creio, acho que é bom que se ajudar. Mas também eu me preocupo que nós, evangélicos, temos que fazer gestos e tudo para ajudar um outro. A gente tem que ajudar todo mundo, sendo evangélico ou não. Então, isso também... Então, se eu vou ajudar quem é maçom ou só quem é evangélico, eu não sei se isso é um bom ensinamento. Eu tenho que ajudar todo mundo que precisa. Mas vamos debater e vamos em frente. E eu vou querer falar um pouco também... Você sabe, durante muitos anos, a igreja evangélica, pelo menos até no Brasil também, foi vista um pouco como um grupo secreto, uma sociedade que não entendia o que se fazia. No próprio Pentecoste, quando caiu lá tudo, estão bebendo lá dentro, falavam mal, ninguém sabe o que acontece. Como é que vocês entendem, talvez, algumas igrejas que queiram resgatar um pouco desse... Até por marketing, de, olha, não pode filmar, não pode tirar foto, não pode dizer o que acontece aqui dentro, no nosso retiro não pode. Vocês acham isso proveitoso? Até por questão de marketing, é legal ou não? André, acaba logo com isso, porque você só vai dar mau testemunho para o que nós estamos fazendo. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Antenados volta já já.